Eu nunca vi, desculpa a minha forma de se expressar, mas é uma realidade. Eu nunca vi uma geração de crentes tão fraca como esta geração de crente que nós estamos vivendo no meio dela, no tempo oportuno que nós estamos vivendo. Se nós for puxar um pouco o histórico da igreja primitiva, isso no governo de Nero, quando ele reinava, quando ele governava, melhor dizendo, no governo de Roma. Para vocês que não sabem, Roma no Apocalipse significa a perseguição da igreja, a perseguição dos cristãos. Então, como eu disse, eu nunca vi uma geração de cristão tão fraca como esta que nós temos vivido no meio dela, no devido momento oportuno que nós estamos vivendo agora neste momento. Infelizmente, é uma verdade que nós precisamos ouvir, porque tempos atrás pregava-se um evangelho light, como está sendo pregado até hoje em alguns lugares. Surgiu agora uma geração de novos pregadores, e essa nova geração de pregadores que tem surgido agora nesse tempo oportuno, eles têm tentado reverter os valores, os princípios bíblicos da palavra de Deus. A casa do Senhor hoje em muitos lugares já não tem sido mais um encontro de adoradores, mas sim um encontro de estrelas, de pessoas que vêm não para adorar, mas sim para se apresentar. Infelizmente, nós estamos vivendo no meio de uma geração fraca. Por quê, pastor? Porque é uma geração que não gosta de orar. É uma geração que não tem tempo para estudar as Escrituras. É uma geração que tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Cadê o glória? Deixa eu conduzir para nós. Cadê o glória a Deus dessa igreja? Deixa eu ver. A igreja primitiva nos ensina que o homem deve ser esposo de uma só mulher. Mas hoje esses valores têm sido invertidos. Porque hoje nós temos vivenciado o que tem acontecido no mundo evangélico. O homem já não consegue mais viver com uma só mulher. E para eles tem que ter pelo menos 2 ou 3. É uma em casa e 2 na rua. Ou vice-versa. Quando não é o homem, também acontece com a mulher. A mulher já não consegue mais. Claro que não é todas, porque ainda existe mulheres sábias, mulheres que edificam a sua casa, mulheres que o seu marido é edificado nelas. Mas existe sim mulheres que não se contêm e não se contenta com um só homem. O que nós temos visto nesses últimos dias é escândalo. Meus irmãos, vale lembrar que um dos maiores e grandes sinais que se manifestaria apontando o segundo retorno de Cristo é o grande sinal que tem por nome apostasia. E nós sabemos que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos se esfriaria. Mas eu acredito que Deus ainda tem os seus remanescentes na terra. Eu vou ressaltar de novo para ver se essa igreja está entendendo. Deus ainda tem os seus remanescentes na terra.
A palavra remanescente no hebraico significa aquele que Deus conta com ele. Ainda tem pregadores que não faz barganha com a palavra de Deus. Tem lugares por aí que tem pastores que têm medo de pregar a verdade, porque eles têm medo de perder o dizimista, eles têm medo de perder o ofertante, eles estão mais preocupados em tirar vantagem das pessoas do que com a alma das pessoas. Mas eu repreendo toda doutrina de Satanás. O que prevalece é a verdade, o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Creia, Jesus está às portas. Olhe para cá. Tem lugares por aí que se nós for pregar, o pastor já fica preocupado com o que o pastor vai estar pregando. A mensagem tem que ser light. Aí tem lugares por aí que o povo passa o tempo todo só revelando. Eu não sei onde encontra tanta revelação. Se não tiver uma revelação no culto, muitos comentam que o culto não foi bom. Aí eu te pergunto, tudo e todas as coisas passaram a existir por intermédio de quê? Diga comigo, da palavra. Em Gênesis nós encontramos dois pontos fundamentais que nos levam a valorizar as escrituras. Em Gênesis nós só encontramos duas coisas, que são elas: façamos ou haja. Haja e façamos. Capítulo 1 do livro de Gênesis, que é conhecido como um dos livros Pentateuco, escrito por Moisés. Nós vamos encontrar no capítulo 1 Moisés escrevendo, dizendo: no princípio a terra estava o quê? A terra estava um caos. A terra estava o quê? Sem forma e vazia. Havia o quê? Escuridão. Ou que seja, não havia dia. Aí se você me pergunta, pastor, e a palavra? Onde é que estava? Ela já existia? Sim. Quem era a palavra? Eu vou ressaltar isso aqui agora. Pega o capítulo 1 de Gênesis, você vai ver. Está escrito. O texto, de uma forma narrativa, narra ali a existência dos céus e da terra. E no plural, Moisés deixa bem claro dizendo: e criou Deus os céus e a terra. Céus no plural são três céus. Primeiro céu, o céu atmosférico. Segundo céu, o céu antrosférico, que é o céu das galáxias. Terceiro céu, céu inaccessível, que é o céu da glória de Deus, o lugar que Jesus preparou para levar a sua igreja para morar com ele. Detalhe. Aí você me pergunta, pastor, aonde é que estavam os profetas? Na criação de tudo e de todas as coisas, não existia nenhum. Aí se você me perguntar, pastor, e Deus aonde estava? O Espírito de Deus estava sobre as águas, pairando ou se movimentando. Interessante, eu gostaria de detalhar isso aqui com muita ousadia. Nós vamos encontrar dentro das Escrituras a participação da Trindade Santa, que se refere no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, lá em Gênesis capítulo 1, Ele se manifesta como o Criador de tudo e de todas as coisas. Aí se você me perguntar, e o Senhor Jesus? Porque são três em um. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um tem
uma função. Aí se você me perguntar qual é a função do pai, diz para teu irmão: o pai é o Criador. Não, diz para o teu irmão: o filho é o Salvador. Diz para o teu irmão: e o Espírito Santo é aquele que nos guia. Então veja que cada um tem uma função. O pai, o próprio Deus, ele é o Criador. O Filho, ele veio para salvar. O Espírito Santo, ele veio para nos guiar. Vale ressaltar que o Senhor Jesus, ele já estava no princípio com Deus. Ele era o próprio Deus. João narra isso no capítulo 1 do seu livro. E ali João escrevendo, ele narra o texto dizendo que no princípio era o Verbo. Tem glória para Jesus aí? Tem glória para Jesus aí? Só quem tem glória para Ele, joga sua mão para cima, dê um brado de glória para Ele. Olha para cá. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Aleluia. E tudo e todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que existe existiria. Oh glória, cadê o glória desta igreja? Então segura aí, pastor, o que tem a ver tudo isso com o tema que nós abordamos, que é sobre a vinda de Cristo? Nós vamos agora responder um pouco aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Quantos creem que esse Jesus que estava no princípio com Deus voltará para nos buscar? Levanta a tua mão e diz amém. Queridos irmãos, nós temos visto muitas profecias do Senhor Jesus se cumprindo. Está se cumprindo, melhor dizendo, muitas profecias que o Senhor Jesus profetizou há 2000 anos atrás. Como eu disse antes, esse texto de Mateus, capítulo de número 24, é um livro escatológico. O que é escatologia? A escatologia nos ensina a respeito dos sinais que haveria de ser manifesto na terra, sinais do final dos tempos e do fim do mundo. Interessante que quando o Senhor Jesus, aqui neste texto sagrado de Mateus, capítulo de número 24, estava saindo do templo de Jerusalém, que era o templo de Salomão, os discípulos estavam com seus olhos voltados para o templo, ou para a estrutura do templo, ou para a beleza do templo. De repente o Senhor Jesus percebeu que eles estavam bastante pasmados com a estrutura daquele templo. Jesus então olhou para eles e disse assim: vocês não veem tudo isso que vocês estão admirando? Pois eu afirmo a vocês que aqui não ficará pedra sobre pedra que não será derrubado. Detalhe: no reinado de Nero, o grande tirano de Roma, Nero ele vai dar ordem para os seus soldados para perseguir a igreja primitiva. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Como eu disse de início, a nossa geração de hoje tem se comportado como a pior geração de todos os tempos. No tempo dos discípulos, se vocês vissem um cristão carregando uma cruz nas costas,
ali já era um sinal que aquele cristão ia morrer. Um cristão carregando uma cruz nas costas naqueles tempos era um sinal de que aquele cristão estava sendo levado para ser crucificado e morto por causa do Evangelho de Cristo. A igreja primitiva estava preparada para morrer por amor de Cristo, mas a nossa geração de hoje não está preparada. A nossa geração de hoje não está preparada para enfrentar uma grande perseguição. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A nossa geração de hoje está mais preocupada com oba-oba. Por exemplo, como é que eu venho para um culto como esse e não participo da melhor parte do culto, que é a palavra? Geração doente, geração vazia, geração carnal, geração que não valoriza o que é precioso, geração que não ama a palavra de Deus. Eu não entendo como é que eu venho para um culto como este, aí eu só venho, me apresento, depois vou embora. Que geração é essa? Onde é que nós vamos parar? É por isso que o mundo está como está, e o Evangelho também. As pessoas, muita gente perderam o temor. Tem lugares por aí que as pessoas só terminam de apresentar o seu trabalho, daqui a pouco já está encontrando com uma menina na esquina, daqui a pouco já está nas redes sociais, vendo sites pornográficos. Irmãos, nós não podemos fazer deste culto apenas um momento. Nós temos que aproveitar cada oportunidade que Deus tem nos dado. Entenda, Deus é santo e Deus é contra o pecado. Deus é santo e Deus jamais vai compactar com aquele que vive na prática do pecado. Ou você é santo, ou você é impuro, ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Olha para Jesus aí. A basura é uma cama. Essa nossa geração está levando o pecado como se fosse uma coisa normal. É fácil ser crente aqui dentro, difícil é ser um cristão de verdade lá fora. É fácil pegar um microfone desse aqui e ter uma voz bonita de cantor para cantar, e ter uma voz bonita de pregador para pregar. É fácil. Eu aprendi uma coisa, que testemunho vem de casa. Se você realmente quer saber quem é a pessoa que você está colocando no altar de Deus para pregar, para louvar, procure puxar a ficha dessa pessoa. Está cheio de muita gente boa por aí para pregar. Está cheio de muita gente boa por aí, cheio de talentos, vozes bonitas. Mas puxa a ficha de muita gente para você ver. Para você ver, melhor dizendo. Quando vai ver, o nome está sujo no Serasa. Quando vai ver, já casou 5 vezes. Quando vai ver, quebra o pau em casa com a mulher. Quando vai ver, não está bem com seus vizinhos. Quando vai ver, está brigado com seu irmão do próprio ministério. Deixa eu me dizer uma coisa: Deus não está nem aí para quem tem voz de cantor ou para quem tem voz de pregador. Deus está à procura de adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Aleluia! A basura me camandará amassar.
Hoje eu vejo um monte de cristão parecendo um zumbi espiritualmente falando, pulando de galho em galho. Chega no lugar para congregar, vê que o ministério não tem um perfil deles, porque o pastor prega a verdade, porque o pastor não faz barganha com a palavra de Deus. Sabe o que eles fazem? Eles vão procurar um lugar ou um pastor que tem um perfil deles. Esses ministérios por aí, sabe? Aqueles ministérios que o profeta pula de um pé só e olha para a pessoa que está vivendo em prostituição e diz assim: Deus é contigo, Deus está agradando o que você está fazendo. Isso é mentira. Isso é mentira. Deixa eu me dizer uma coisa: se alguém lhe entregar alguma profecia, primeiro julgue você mesmo e julgue a profecia, para ver se aquela profecia tem alguma coisa a ver contigo. Tem glória para Jesus aí? Sabe por quê? A nossa geração não é como a geração da igreja primitiva. Porque infelizmente, os nossos irmãos na fé têm se corrompido, têm se vendido, tornaram amante de si mesmo, têm amado mais as paixões carnais, os seus prazeres carnais. O Deus dessas pessoas tem sido o seu próprio ventre. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: perca o que vocês querem perder, mas nunca perca a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Pergunte para teu irmão: você está preparado para deixar muita gente para trás por causa de Jesus? Eu aprendi a ser seletivo até mesmo com as minhas amizades. Hoje você já não sabe mais quem é quem. Hoje tem muita gente travestido de cristão. O que adianta? Está vestido de cristão, tem uma roupa batendo até os pés, mas a língua é mais grande do que o corpo. O que adianta estar internado, engravatado e ser mestre para ensinar, mas não honra pastor, mas não honra família, mas não honra os compromissos que faz. Hoje tem gente por aí que diz: eu tenho até medo de fazer negócio com cristão. E tem muita gente desse jeito. Aparentemente parece ser, mas não é. Olhe para teu irmão, diz para ele: nem tudo que brilha é ouro. Tenha bastante cuidado. As aparências enganam. As aparências enganam. Vamos fazer o seguinte: vamos ser seletivos com as nossas amizades. Olha lá no seu WhatsApp, veja quem é que serve e quem não serve, para estar fazendo parte da sua vida, da sua caminhada. Salmo de número 1 está escrito: bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa abençoado. Bem-aventurado é o varão que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Medita dia e noite. Amar, nós temos que amar a todos, mas nós não somos obrigados a conviver com todo mundo, porque nem todo mundo serve para somar na nossa vida. E vou lhe deixar bem claro que aqueles que não servir para te levar para o céu vão mudar e vão trabalhar para te levar para o inferno. Cadê a glória a Deus dessa igreja? Quantos querem morar no céu com Jesus? Deixa eu ver. Aleluia. Pois bem, eu também quero.
Mas nós temos que fazer por onde? Quem é santo, se santifique mais. Você está entendendo? Irmãos, olha, nós temos que viver uma vida de renúncia. Carregar a cruz é você abrir mão da sua própria vontade. A palavra negar a si mesmo significa abrir mão do seu próprio direito. Você tem o direito de fazer o que você quer, porque Deus lhe deu o livre-arbítrio, que é o poder da decisão, o poder da escolha. Você vai para onde quer ir e com quem você quer ir. Mas fique sabendo de uma coisa, que para entrar no céu ninguém vai entrar lá de carona. Posso ouvir um amém? Já que você quer ir morar no céu, veja os seus conceitos. Veja o que tem de errado na sua vida e conserta. Pastor, o crente que gosta de uma novela vai entrar no céu se Jesus voltar? Não. Você pode ver que tem muito cristão que participa de um culto como esse. Se você perguntar no final do culto qual foi a mensagem que foi pregada e aonde foi dito o texto, eles vão dizer: eu não lembro. Mas tem gente que, se você perguntar para eles como é que a série que eles estão assistindo vai terminar, eles sabem. Porque tem gente que sabe como a série vai terminar, porque ele já conhece o começo da história e o meio da história. Se você perguntar para muita gente como é que vai ser o final da novela e quem é o ator que vai morrer no final, eles também já sabem. Aí tem crente que diz: eu quero ir morar no céu, mas gosta de assistir essas novelas esculhambadas. Eu quero ir morar no céu, mas gosta de assistir um filme de ação. O que tem a ver isso, pastor? O que tem a ver isso? Deus é santo. Eu aprendi que o nosso coração é atraído por aquilo que a gente vê e por aquilo que a gente ouve. Meu amigo, no céu não entra pecado. Eu vou ressaltar de novo: lá no céu não entra pecado. Vamos ser sinceros conosco mesmo. Vamos ser sinceros com nós mesmos. Eu aprendi que enganar alguém é enganar a mim mesmo. Já que realmente você quer viver uma vida de relacionamento com Deus, se realmente você tem total convicção da sua salvação, você precisa entender que para você ter essa certeza e essa convicção, você primeiro precisa ver o seu testemunho de vida. Irmãos, eu sou aquilo que eu faço. Não pode uma árvore ruim dar frutos bons. Não pode uma água amarga fazer brotar água doce. Paulo escreve dizendo: que comunhão há a luz com as trevas? Que comunhão existe entre Deus e Belial, que é a simbologia do próprio diabo? Que comunhão tem a igreja de Deus e os ídolos? Você sabia que tem crente que tem os ídolos deles? Tem uns que para eles o ídolo deles é o Messi, o jogador de futebol. Outro é Cristiano Ronaldo, outro é o Neymar. Eu quero saber quem foi que morreu na cruz para nos salvar. Foi Messi, foi Neymar, foi Cristiano Ronaldo ou foi Jesus? Deixa eu lhe dizer uma coisa: nós não podemos servir a dois senhores. Ou há de amar a um, ou há de odiar ao outro. Reino dividido não subsiste. Uma casa dividida
Bíblia não subsiste. Não pode dois senhores atuar dentro da mesma casa. Você que está esperando Jesus voltar, pregue a palavra do Senhor Jesus para a sua família. Arrume a casa. Você que gostava de mentir, deixa a prática da mentira. Aquele que se prostituía não pode se prostituir mais. Irmãos, deixa eu entrar aqui no texto por causa do horário. Vamos lá. Pastor, qual são os respaldos que o Senhor me traz a respeito da vinda do Senhor Jesus e a respeito também do final dos tempos e do fim do mundo? Pois bem, nesse texto sagrado de Mateus, capítulo de número 24, aqui nós não vamos encontrar a palavra arrebatamento. Aqui nós vamos encontrar apenas Mateus falando a respeito de 3 cenários, que são cenários que apontaria o segundo retorno do Senhor Jesus. Primeiro ponto, aqui Mateus ele vai tratar do segundo retorno do Senhor Jesus. Segundo ponto, Mateus vai escrever a respeito do que Jesus falou, que são os sinais que apontaria o final do tempo, o final dos tempos. E o terceiro ponto, que são os sinais do fim do mundo. Queridos irmãos, nós estamos vivendo no final do ciclo desta humanidade. Nós temos visto sinais que já têm se manifestado, não é de agora. Isso é desde o tempo de Jesus. Teve profecias aqui nesse texto que cumpriu nos dias dos discípulos. Por exemplo, o templo de Salomão, este templo que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribado. Primeiro, o templo de Jerusalém ele foi levantado já 2 vezes. A primeira vez que o templo de Jerusalém foi derrubado, que foi o templo que foi construído por Zorobabel, o filho de Sealtiel, o príncipe de Judá. Isso lá no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 4. O templo de Jerusalém vai ser destruído pela primeira vez, que foi o templo construído por Zorobabel. Isso quando Nabucodonosor, o rei de Babilônia, invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém, levando também a cativo muitos judeus naquela época. Por quê? Por causa da sua desobediência. E a gente sabe que a desobediência gera dor e sofrimento. E foi isso que aconteceu. Então, o templo de Jerusalém foi construído por Zorobabel, mas vai ser destruído mais uma vez. Então vamos lá. A primeira vez que o templo de Jerusalém é construído e destruído, isso foi no tempo de Zorobabel, no tempo de Esdras e no tempo de Neemias. No tempo de Neemias, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo. Aí o templo de Salomão vai ser erguido pela segunda vez. Quando é agora no governo de Nero, Roma vai invadir Jerusalém. E agora os romanos vão destruir pela segunda vez o templo de Jerusalém. Muitos judeus vão ser mortos ao fio da espada.
E aí se cumpriu o que Jesus falou. Jesus falou para os discípulos, aqui na parte A do texto, que este templo seria destruído, e foi destruído pelos romanos. Só que de lá para cá, o terceiro templo de Salomão nunca foi erguido. Mas o terceiro templo de Salomão vai ser construído. E isso vai acontecer no reinado do anticristo. Isso vai acontecer no reinado do anticristo. Lá em Jerusalém, veja só, nós não podemos deixar de lembrar que desde o ventre de Rebeca existiam duas nações que já brigavam uma com a outra, por causa do poder, por causa do espaço. E aquelas duas nações que estavam ali no ventre de Rebeca, era a nação de Israel, que era os descendentes, que era Jacó representando Israel. E ali no ventre de Rebeca estava uma outra nação, que hoje são os islâmicos. Os islâmicos, eles vêm da linhagem de Esaú. Você pode ver que desde o ventre de Rebeca, essas duas nações já brigavam uma com a outra. E até hoje lá em Israel existe um muro que separa essas duas nações, a nação de Israel e os islâmicos. No lugar onde existe a mesquita, que hoje pertence aos muçulmanos, é naquele lugar ali que existia o templo de Salomão. Só que para o terceiro templo de Salomão ser construído ali, primeiro, o filho da perdição, que é o anticristo, o falso profeta, tem que se manifestar. Só lembrando que esse falso profeta já está na terra. Ele só não se manifestou ainda, mas ainda ele vai se revelar. Ou seja, ele já está na terra, não se revelou ainda, mas ele vai ainda se manifestar. Só que eu quero pontuar aqui algumas verdades para que a igreja compreenda melhor esse texto sagrado de Mateus. Veja só, Jesus então, acabando de dizer para os seus discípulos estas palavras, o Senhor Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E ali o Senhor Jesus sentou no Monte das Oliveiras. E os seus discípulos perguntou para ele: Mestre, quando acontecerá estas coisas? E que sinal o Senhor nos dará a respeito do final dos tempos e do fim do mundo? Aí Jesus vai dizer, veja só, versículo 3 do capítulo de número 24 está escrito: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dizei-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século, que seja do fim do mundo? Aí Jesus no versículo 4 vai dizer assim: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6, continuou Jesus dizendo: e certamente ouvireis falar de guerras. É o que está acontecendo, como sempre aconteceu dentro dos dias dos discípulos. Olha o que Jesus está dizendo: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede,
Não vos assusteis, porque ainda, olha aí, ele está dizendo: e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ou que seja, isso é apenas o começo, o princípio das dores. Irmãos, a igreja de hoje já está vivendo este tempo, o tempo dos princípios das dores. A única profecia que não cumpriu ainda, que vai cumprir, é o segundo retorno de Jesus. Deixa eu ressaltar de novo. Entre algumas profecias que ainda falta cumprir, uma delas é a segunda volta do Senhor Jesus. A terra continua tremendo, porque Deus é soberano. Ele usa o que Ele quer, para fazer o que Ele quer, porque Ele é Deus. Se existe uma coisa que Deus usa para atrair a atenção desta humanidade, é a natureza. Deus, Ele assopra ventos. Deus, Ele agita as águas do mar. Deus, Ele faz tremer a terra, porque Ele é soberano, Ele é Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Então venha comigo. Aleluia. Agora no versículo 7 está escrito assim: porquanto se levantará nações contra nações, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Olha aqui. Agora recentemente na Turquia houve um terremoto de 7,8 de magnitude, que matou mais de 40 mil pessoas, entre crianças e adultos. Desde os dias dos discípulos, os terremotos acontecem na terra. Mas isso tem a ver, pastor, com o segundo retorno do Senhor e com o final dos tempos e o fim do mundo? Claro que tem a ver. O livro da escatologia nos ensina tudo sobre isso. Escatologia é sinais. Se trata de sinais do final dos tempos e do fim do mundo. Então escute aqui, meu irmão. Eu quero aqui rapidamente abordar este tema para nós concluir a nossa mensagem, que é o tema: não deixe para fazer amanhã o que se pode fazer hoje. Você poderia dizer isso para essa pessoa que está do teu lado, por favor? Não diz para ele: não deixa para fazer amanhã o que se pode fazer hoje. Às vezes nós deixamos tudo para depois. O ser humano é assim. Depois eu vou, depois eu faço, depois eu ligo, depois eu converso, depois eu peço perdão, depois eu amo. Escute uma coisa: o dia de amanhã só pertence a Deus. A morte pode chegar para nós a qualquer momento. Vou lhe dar mais um conselho: não suba para cima da tua cama. Olha aqui, vou lhe dar esse conselho de Deus: não vai para a tua cama dormir sem antes você falar com Deus. Não vai para a tua cama dormir sem antes você acertar suas contas com Ele. Não vai para a tua cama dormir sem antes perdoar o seu irmão no seu coração, porque o amanhã pode ser tarde. Eu posso ouvir o glória a Deus dessa igreja linda? Olhe para cá. Olhe para cá. Então veja só, Jesus está dizendo: olha, quando vocês verem guerras, rumores de guerras,
Quando vocês ouvirem falar de fomes, de tremores de terra, terremotos, que acontecerá em vários lugares, vocês não ficam assustados, porque ainda não é o fim, é apenas o começo. É apenas o começo. Então aqui Jesus estava falando para os discípulos aquilo que aconteceria. Agora vamos lá. Pastor, qual é a grande prova que Jesus voltará um dia e voltará pela segunda vez? Pega o livro de Atos dos Apóstolos. Se você for ler o capítulo 1, os versículos de número 8, 9 e 10. Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, conversando com os seus discípulos. Ali se trata da ascensão de Jesus. Jesus estava conversando com os seus discípulos, e ali Jesus começou a dar para eles as suas últimas instruções. Isso aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias na terra, e ainda fez muitos milagres acontecer. Milagres que, segundo a Bíblia diz, não ficaram registrados. Mas aqueles que ficaram registrados, ficou para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí no versículo de número 8, 9 e 10, o Senhor Jesus, ele olhou para os seus discípulos, ele fez uma promessa, ele lhes fez uma promessa. Jesus então olhou para eles e disse: e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu vou ressaltar de novo: e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quantos creem que o Espírito Santo está aqui? Levante a mão. Abre a sua boca e dê um brado de glória. Aleluia. Olha aqui. Olha aqui. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Versículo 9. Acabando Jesus de dizer estas palavras, logo ele começou a sair da terra. A palavra arrebatamento, ela tem o seu significado, ela aponta os seus atributos. A palavra arrebatamento significa ser tirado, ser arrancado ou ser tomado. Eu vou ressaltar de novo. A palavra arrebatamento, esse é alguns dos significados, que tem muitos. A palavra arrebatamento significa ser tomado, ser tirado ou ser arrancado. Elias, ele foi tomado, tirado, arrebatado. Quantos crê? Quantos crê? Elias, ele foi tirado, ele foi tomado e ele foi arrancado. Olha aqui alguns pontos fundamentais que eu pontuei para a nossa mensagem. O que é arrebatamento? O arrebatamento é quando os salvos que estão vivos serão levados para o céu junto de Jesus, sem morrer ou sem precisar morrer. Por exemplo, Enoque e Elias foram arrebatados, subiram vivos ao céu. Você pode conferir isso no livro de Gênesis capítulo 5, versículo de número 24. A respeito de Elias, você pode conferir isso no livro de 2 Reis capítulo 2, versículo 11. Também Jesus, depois que ressuscitou, subiu ao céu.
Jesus também, depois que ele ressuscitou, ele vai ser tirado da terra, vai ser tomado da terra, vai ser arrancado da terra. Aí você confere no capítulo 1, versículo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, que é conhecido como o livro do Espírito Santo, escrito por Lucas. Aí você vai encontrar no versículo 9: depois que Jesus falou para os discípulos que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, Jesus está saindo da terra, ele está sendo arrancado da terra, ele está sendo tomado, ele está sendo tirado. É assim que vai acontecer com a igreja. A igreja será arrancada da terra, a igreja será tomada da terra. Deus arrebatará o seu povo. Quantos creem no arrebatamento? Levante a sua mão para cima e dê um brado de glória para Jesus. Olhem para cá. Aí Jesus está subindo, pastor Júnior. Está subindo, está subindo, está subindo, está subindo, está subindo. Quantos creem que vai subir? Levante a mão, diz amém. E lá vai Jesus subindo, e os discípulos com os olhos fitados nele. De repente Deus manda duas testemunhas dos céus, dois varões vestidos de brancos, dois anjos, aleluia, aleluia, tem glória para Jesus aí. Meu Deus, chega a arrepiar. Ele está vindo, ele está voltando. Arruma a casa, conserta o altar, renova a cinza. Jesus está às portas. Olhe para cá. Os discípulos da raça de Calavassá está olhando para ele. De repente aparecem dois anjos vestidos de brancos. Eles olharam para os discípulos e viram os discípulos maravilhados. De repente aqueles dois varões de branco olhou para os discípulos e disse: varões da Galileia, varões galileus, por que vocês estão olhando para ele? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ir para o céu é o mesmo Jesus que vocês vai ver no céu descer. Ele vai vir, ele vai voltar, ele está vindo. Só que Deus levanta a mão para cima, abre a boca e dê um brado de glória. Aleluia! Olha para mim. 2000 anos se passaram. Essa profecia ainda não se cumpriu. Você quer mais uma grande prova da vinda de Jesus? Pega o livro de João, capítulo 14. Quando Jesus disse para os discípulos que chegaria um tempo em que eles não o veriam mais. Jesus disse para os discípulos: olha, em breve eu não estarei mais convosco. Eu não estarei mais convosco. Os discípulos ficaram abatidos, ficaram tristes, mas Jesus consolidou eles na fé. João 14, Jesus olhou para eles e disse: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai haverá muitas moradas.
Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. Aí Jesus diz: e se eu for preparar lugar, eis que eu voltarei. Quem está falando é o Messias, é o Cristo, é o Logos de Deus, é a provisão de Deus. Quem está fazendo esta promessa aqui não é um homem comum. Quem está fazendo esta promessa aqui foi o Verbo que se verbalizou. Quem está fazendo esta